Olá, famílias, tudo bem? Eu tô fazendo esse vídeo para trazer para vocês uma informação que está cada vez mais ativa, cada vez mais comum, né? Quando a gente fala de autismo. E aí, eu não quero frustrar nenhum pai no grupo, eu não quero limitar o assunto que eu vou trazer a só uma explicação. Mas eu queria, pais, que vocês tivessem um pouquinho mais de cuidado quando a gente fala disso que eu vou falar. Por quê? Eu estou aqui num grupo que só tem crianças de 2 até 6 anos. Então, crianças que precisam de um desenvolvimento motor, por exemplo, muito antes de qualquer outra coisa, que precisa de comportamentos alinhados muito mais do que qualquer outra coisa, porque é a melhor fase para ensinar essas coisas. E aí, o que está acontecendo tão grande, assim, um número tão grande, né, que a gente escuta, e não só de vocês que estão na AMA, mas a gente escuta, por exemplo, eu participo das avaliações diagnósticas que vem. Então, essa demanda está muito grande. Que seria o quê? Crianças que muitas das vezes nem têm uma comunicação funcional, não conversam, não falam, mas estão lá falando o alfabeto, A, B, C, D, ficam repetindo e trazendo a questão dos números. 1, 2, 3, 4, e ficam falando. Tem algumas que falam até o alfabeto de frente, né? E depois de trás para frente eles falam o alfabeto também. Pais, isso, desta forma que eu estou passando para vocês, se chama estereotipia. Por quê? Tanto o alfabeto quanto os numerais, o que eles são? Uma sequência, né? Uma sequência de letras e uma sequência de números. Logo, isso faz com que a pessoa com autismo se autorregule. Então, como uma estereotipia motora, por exemplo, o balançar das mãos, a criança ela quer se autorregular, então ela balança as mãos, ela consegue se autorregular, ou ela balança o corpo e ela consegue se autorregular. Bem, aí vocês podem me perguntar, mas se ela sabe se autorregular, isso não seria bom? Sim, né? Porque esse é o nosso objetivo, principalmente para uma pessoa com autismo, é ensinar ela a se autorregular. Porém, nós temos que ter cuidado de como que vai ser esse autorregular. Ok, uma criança está tendo algum comportamento inadequado ou foi frustrada e ela começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5. E aí ela contou, ela se autorregulou e tá tudo bem. Mas a gente tem que ter o cuidado para isso não tomar uma proporção muito grande. É aí que está o perigo. Sabe o balançar das mãos? Se a gente vê uma criança que se autorregula balançando as mãos, ok, e a gente não faz nada para mudar aquilo ali, e aí daqui a pouco não vai mais resolver, e ela vai o quê? Começar a balançar o corpo, e aí daqui a pouco não resolve mais, e ela vai estar fazendo esse balanço do corpo, como nós temos pessoas com autismo aqui na instituição que fazem esse movimento, começam a balançar o corpo, que quase jogam o corpo até o chão. E isso, gente, é uma forma que nós chamamos disfuncional. Porque uma coisa é eu estar aqui balançando o corpo assim e me autorregular, mas uma coisa é eu estar fazendo esse balanço com o corpo de uma forma muito exagerada, e isso já não é funcional. Então, por isso que existe nós profissionais, para criar estratégias para quê? Para diminuir essas estereotipias e eles aprenderem a se autorregular de outra forma. Então, quando uma criança começa a falar os numerais, eu não posso reforçar isso para ela. Nossa, ela já sabe falar os números. E aí lá eu vou lá e compro um monte de números para ela. Eu compro todas as atividades que tem números. Eu faço aquilo ali virar o hiperfoco dela. Isso não é legal. Com as letras também não é legal. Uma que não está sendo de uma maneira funcional, porque ninguém fica contando, falando letras, se não tiver um objetivo, o alfabeto, por exemplo. Se você não pede para alguém falar o alfabeto, ele não vai falar. Então, a gente tem que ter muito o cuidado, esse olhar. Ah, não, realmente, ele está falando o alfabeto porque ele aprendeu, porque ele sabe o que é a letra A, o que significa a letra A, ou ele está trazendo isso só como uma estereotipia,
porque ele decorou, porque traz uma sequência, porque organiza ele. Então, assim, pais, como eu tô falando, eu não estou julgando nenhum pai, nenhuma criança aqui. E eu deixo sempre, né, o grupo aberto, enfim. Se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem sobre o filho de vocês. Eu conheço todos que estão aqui no grupo. Então, é muito fácil falar sobre eles, orientar vocês. Mas não dá, o que eu quero que vocês entendam é que não é o momento ainda de ficar incentivando letras e números. Não precisa dessa aflição neste momento. A gente está falando de crianças de 2 até 6 anos, né? Quando chega, claro, na fase dos 5, 6 anos, ela vai sendo preparada para uma outra fase da vida dela. Mas vamos respeitar as fases das crianças. E eu queria até enaltecer aqui uma família, não vou citar nomes, mas tinha um menino aqui no grupo, né, que ele tinha muita fixação por letras, enfim. E uma vez me chamou muito a atenção, porque nós levamos eles num parque. E lá ele chegou no parque, enfim, aqueles brinquedos, crianças, né, tudo indo, e ele não quis. Ele sabe por que ele se interessou? Pelas placas, onde tinha letras, e lá ele ficou. Isso chamou muito a minha atenção. Isso não é funcional. Para vocês verem que isso está atrapalhando a fase dele, da infância, do brincar. Então, claro, eu chamei essa família, eu orientei, essa família entendeu, né? Não deu mais esse foco para ele. E eu ainda falei, se for dele, se ele for superdotado, ele não vai perder. Não é porque vocês não vão incentivar que ele vai perder, se a criança já tem isso. E realmente, ele hoje não tem esse hiperfoco tão de uma forma tão exagerada, né, tão grandiosa que prejudicava como era antes. Porém, ele, né, tem 4 anos e já sabe ler, enfim, porque é dele, porque ele desenvolveu isso. Então é isso que eu quero que vocês entendam, pai. Vamos tratar isso de uma forma funcional, que a gente chama, tá? Vamos trabalhar isso de uma forma funcional, de uma forma natural. Não vamos querer ultrapassar as fases das crianças. Vamos respeitar essas fases. Um grande abraço.